Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pesquisas que estão sendo realizadas pela Embrapa, relacionadas então às estratégias para a mitigação das emissões do óxido nitroso no cultivo da cana-de-açúcar. Para a gente falar um pouco mais sobre essas pesquisas, sobre as estratégias possíveis aí nesse cenário, a gente conversa ao vivo então com a Arminda Moreira de Carvalho, que é pesquisadora da Embrapa Cerrados. Arminda, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Oportunidade é nossa, Arminda, e também dos nossos internautas aqui. Bom, queria que você começasse falando um pouco pra gente em relação, então, a essas pesquisas que estão sendo realizadas pela Embrapa, relacionadas, então, às estratégias para mitigação das emissões do óxido nitroso. Para começar, a gente fala sobre esse assunto e também quero saber depois em relação a como essas emissões, de fato, se dão atualmente. Ok, pode começar. Sim, como é que as estratégias que vocês encontraram, então, relacionadas à mitigação dos efeitos, então, do óxido nitroso no cultivo da cana? É porque o óxido nitroso ele é um dos gases de efeito estufa mais impactante na atmosfera. Para você ter ideia, uma molécula de óxido nitroso tem um potencial de aquecimento aproximadamente 300 vezes do CO2. Isso significa que é um gás de efeito estufa de grande potencial de aquecimento, de aumentar a temperatura global. E dentro da agricultura também é o gás que tem, é um dos gases principal, influenciado pela agricultura, pelas práticas agrícolas e principalmente pelo nitrogênio, que é um dos insumos mais utilizados, na cana-de-açúcar, o fertilizante nitrogenado e a vinhaça, que também é uma fonte de nitrogênio, é também um adubo que fornece nitrogênio. Então, para avaliar o impacto desse uso de nitrogênio na cana-de-açúcar, nós fizemos, e também não só do fertilizante, mas também da prática de irrigação. Então, nós fizemos estudos avaliando em um primeiro ano a aplicação do nitrogênio e da vinhaça, onde nós avaliamos a aplicação combinada de nitrogênio e vinhaça e a aplicação separada desses dois fertilizantes. E nós verificamos que quando nós temos a combinação, a aplicação combinada, conjunta de fertilizante nitrogenado e vinhaça, nós temos um incremento de 3 vezes na emissão de óxido nitroso. Então, nós concluímos que não se deve aplicar conjuntamente, nesse caso, desse estudo, nós tivemos um resultado que também é comprovado em outros estudos no Brasil, é que essa combinação é praticamente uma bomba de óxido nitroso para a atmosfera. Então, nas nossas avaliações que nós fizemos durante o ano, nós verificamos que precisamos pelo menos de 30 dias de intervalo caso se vá aplicar o fertilizante sintético nitrogenado e a vinhaça, que também podemos optar pela aplicação apenas da vinhaça como o fertilizante principal da cana-de-açúcar. Certo. Arminda, de fato, então, aos produtores, essa seria uma recomendação que já seria possível, para reduzir as emissões, e queria saber se vocês também verificaram aí outras estratégias que poderiam auxiliar muito nesse cenário. A estratégia, assim, a principal estratégia é espaçar de pelo menos 30 dias, a aplicação Certo. do fertilizante sintético e da vinhaça, se na lavoura, na área de cana-de-açúcar, o agricultor for aplicar vinhaça e nitrogênio. A aplicação da vinhaça como fonte principal de nitrogênio, sem necessitar do fertilizante, também é uma estratégia interessante para reduzir as emissões de óxido nitroso. Sempre o fertilizante nitrogenado potencializa, principalmente na presença de irrigação. Então, como a vinhaça é utilizada como irrigação também, então essa prática conjunta ela é
impactante das emissões. Ela aumenta, em nosso estudo, nós detectamos, né, identificamos esse valor de 3 vezes emissão maior do que a aplicação separadamente dos dois fertilizantes. Certo. Arminda, queria saber um pouquinho mais sobre a escolha pela cana-de-açúcar, né? Porque existem outras culturas que utilizam os fertilizantes nitrogenados, né? Como que foi essa escolha de vocês pela cana-de-açúcar para avançar nesse estudo? Não, assim, nós trabalhamos com outras culturas. Essas avaliações que nós estamos fazendo em cana-de-açúcar, nós fazemos também em outras culturas que Uhum, utilizam bastante o nitrogênio, como você disse, no milho, né, em sim. sistemas integrados. Na verdade, hoje nós buscamos para os diferentes sistemas agrícolas no Brasil a mitigação de gás de Uhum. efeito estufa, né? Inclusive como estratégia, né, do Brasil para reduzir as emissões e atender a questão dos compromissos assumidos internacionalmente. Então, inclusive, são políticas públicas do nosso governo. Então, nós, como empresa pública, né, da área da agropecuária, nós temos como função também contribuir nesse sentido. Então, nós avaliamos em várias culturas, mas a cana-de-açúcar foi escolhida exatamente porque envolve essa aplicação de nitrogênio, né, que da forma que nós já sabemos que impacta, né? E também porque tem crescido muito no cerrado, né, as áreas de cana-de-açúcar, né, nós sabemos que o setor sucroalcooleiro ele tem também extremamente expressivo em termos mundiais, tem a questão do Renova Bio, que também é uma forma de mostrar que está reduzindo, né, essas emissões, que está aumentando, né, o sequestro de carbono no solo, impactando menos né, o ambiente, então, o meio ambiente. Então, é no sentido de contribuir com esse setor também, visando que ele realmente seja um setor mais sustentável, já que nós sabemos que já é um setor mais sustentável quando fornece, né, o álcool como um combustível alternativo ao combustível fóssil de petróleo, que é a gasolina. E por isso foi escolhido. E porque sabemos que utiliza muito nitrogênio, tanto através da aplicação da vinhaça quanto do nitrogênio. Nós tínhamos essa hipótese que a combinação, e outros estudos que já indicavam isso, né, no Brasil, que a combinação do fertilizante sintético com a vinhaça aumenta as emissões de óxido nitroso, desse gás de efeito estufa especificamente. Sim. E Arminda, em outras culturas, como você mencionou, os resultados que vocês verificaram, né, em relação a essa aplicação, né, o potencial de quanto essa aplicação aumenta, né, de fato, as emissões de óxido nitroso, os resultados são parecidos com esses que você apontou da cana-de-açúcar ou tem alguma mudança ou outra? Não, é porque sempre o efeito do nitrogênio, do fertilizante nitrogenado, Nitrogenado. é Uhum. favorecendo emissões. Só que as outras culturas não aplicam, elas não têm aplicação de vinhaça, Vinhaça. né? Então, Uhum. essa é diferente. Porém, a gente tem outras alternativas de fornecer nitrogênio, como a fixação biológica de nitrogênio do ar atmosférico, como a própria mineralização dos resíduos culturais do solo. Né? Então, quando se utiliza sistemas alternativos de cultivos integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta, então são alternativas que reduzem também, que permite reduzir a aplicação de fertilizante nitrogenado, que também tem se mostrado com maior potencial de mitigação desse gás de efeito estufa, e no final a gente também tem que considerar o que é colocado no solo em termos de carbono, né, porque é um balanço. Se uma prática coloca mais carbono no solo, e aí nós temos que fazer o balanço do que fica no solo e do que é emitido para ver se é uma prática mitigadora ou não. Certo.
Queria que você falasse um pouco também, né? Você mencionou o papel da Embrapa enquanto empresa pública relacionada a essa questão também que envolve, né, as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, né? Então, de fato, uma pesquisa bastante importante nesse sentido, né, para o Brasil como um todo, né, Arminda? Queria que você falasse também das possibilidades que a gente pode encontrar aí, se isso já tem sido feito, em relação às recomendações de empresas que vendem, né, produtos químicos, por exemplo, né, informando para auxiliar aí também os produtores nessa tomada de decisão, né, para que de fato se utilize-se essa recomendação que vocês, né, têm apontado e essas estratégias aí para redução das emissões, porque isso seria muito importante, né? Nós aqui na Embrapa Cerrados não estudamos esses fertilizantes alternativos, mas no Brasil existem estudos de outros colegas, inclusive do Instituto Agronômico de Campinas, onde se realiza, já que São Paulo é um estado, né, muito o maior produtor de cana-de-açúcar, né, do Brasil, então nós temos vários estudos com trabalhos já publicados, inclusive, mostrando práticas de fertilizantes ou tipos de fertilizantes ou inibidores da perda de nitrogênio dos fertilizantes, né? Tem os inibidores de nitrificação, tem fertilizantes de solubilidade mais baixa, até porque não é só em relação ao óxido nitroso, tem também, né, a importância em relação a outras perdas, como volatilização, que é uma perda importantíssima do ponto de vista agronômico de nitrogênio, que não é de impacto direto para a atmosfera, como gás de efeito estufa, mas que tem também um impacto econômico. Então, existem alternativas de fertilizantes com solubilidade menor, mais baixa, e também parcialmente solúveis ou que tem a solubilidade parcial ou de inibidores de nitrificação que atuam a nível dos micro-organismos, né, para diminuir para reduzir, minimizar essas transformações do nitrogênio que se aplica ao N2O. Certo. Arminda, perfeito. Para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco, né, da equipe de pesquisa, porque a gente está falando, né, com você, que é pesquisadora da Embrapa Cerrados, mas acho que é importante a gente também falar, né, em relação a outros membros aí envolvidos nessa pesquisa de vocês, né? Tem outras universidades, inclusive, participando de todo o trabalho, então é importante a gente falar sobre isso até para reforçar a importância da pesquisa científica aqui no Brasil, né? Olha, esse tipo de trabalho que envolve essa questão de avaliação, de mitigação, de avaliação de sistemas agrícolas e mitigação de gases de efeito estufa, que não é só o óxido nitroso, nós também temos o metano, o CO2, né, que envolve o carbono, que hoje o que se busca é uma agricultura de baixo carbono. Por isso nós temos esse plano ABC, agricultura de baixo carbono, que agora, né, recentemente já está renovado como plano ABC+, que é para dar resposta a essas questões, e isso só é possível de ser feito se for um trabalho em equipe, tanto que esses projetos da Embrapa sempre foram feitos em rede, né, no Brasil, e em parcerias. Então, parcerias, no caso desse nosso estudo da cana, parceria com a UNB, né, que nós temos professores e alunos estudantes da UNB, e também foi especificamente esse avaliando a vinhaça combinada com nitrogênio, foi um trabalho feito com um estudante de Cambridge, da Universidade de Cambridge, do Reino Unido, onde essa estudante ela fez um doutorado sanduíche ao contrário, né? Nós fazemos em geral o sanduíche fora do Brasil. Ela não, ela estava fazendo doutorado lá na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, e veio fazer sua tese, porque ela queria ver impacto de cana-de-açúcar, impacto ambiental da cana-de-açúcar no Cerrado. Então, ela veio para avaliar esse gás de óxido nitroso, tanto que o orientador dela de lá é também um dos colaboradores desse estudo que está na nossa reportagem. Né? Mas, assim, por isso, é uma parceria onde colegas da Embrapa, eu
coordenei esse estudo, mas ele é feito com outros colegas da Embrapa Cerrado, da Embrapa Meio Ambiente, sob a liderança de uma colega, Magda Lima, que era a líder do projeto, né, que é de São Paulo, da Embrapa Meio Ambiente, e com a participação dessa estudante de Cambridge, de estudantes da UNB, né, do curso de agronomia, de gestão ambiental. Então, é um estudo multidisciplinar e multi-institucional, envolvendo, inclusive, instituições internacionais. São estudos já publicados em revistas indexadas internacionais de alto impacto, né, ou seja, com avaliação dos nossos pares, colegas, né? Pares, dos nossos pares externos, internacionais, né? Uma avaliação criteriosa, que esses resultados não são consistentes, não são publicados. É isso. Perfeito, Arminda. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu, aqui no Notícias Agrícolas. E sempre que tiver novidades ainda da Embrapa Cerrado, queremos contar aí com a sua participação, viu? Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar nosso trabalho, né, e colocar, né, a sociedade que tem, né, que é a principal, que deve ser a principal a usufruir desses resultados que são pagos, inclusive, por ela, né? Com certeza. Bom, muito obrigado mais uma vez. Então, conversamos aí com a Arminda Moreira de Carvalho, que é pesquisadora da Embrapa Cerrados, a gente falando então sobre os estudos da empresa pública, né, de pesquisa ligada à agropecuária, os estudos que indicam então, né, as estratégias para mitigação das emissões do óxido nitroso no cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você verá todas as nossas redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá para seguir a gente, né, e se manter informado sobre todo o conteúdo do agronegócio brasileiro. E a gente segue logo mais aqui no Notícias Agrícolas com a nossa programação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.